Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no canal da Andréia, apaixonada por animais, ou no canal do Casal Abençoado da Van. Seja bem-vindos. Amados, como eu falei no vídeo anterior, talvez esse vídeo aqui fosse de alguém dançando, fazendo dancinha, ou com trajes sensuais, ou falando piadas, falando besteira, falando palavrão. Talvez você fosse assistir o vídeo todinho, se divertir e compartilhar. Mas esse vídeo aqui não vai ter nada disso. Esse vídeo aqui vai estar falando sobre algo muito importante para mim e para você, para nossa alma, para o nosso crescimento, para nós estarmos bem com Deus. Então, se você puder assistir esse vídeo todo e depois você puder compartilhar, que Deus possa abençoar grandiosamente. Então, amados, a gente vai falar sobre o preconceito que existe, sim, entre pessoas que se dizem de Deus. Pessoas, pessoal, que não estão lá no mundão. Pessoas que não frequentam igreja. Não, mas são pessoas que estão dentro das igrejas, ativos dentro das igrejas, mas são preconceituosos. A gente sempre ouviu falar muito, os crentes têm preconceito contra os católicos. Mas vocês já pararam para pensar que o preconceito é, como se fala, fogo cruzado, fogo trocado? Vocês podem ter certeza que existem muitos católicos que têm alto preconceito contra os evangélicos. E eu vou contar aqui um relato de uma pessoa que eu conheci ontem, lá no meu trabalho. E eu vou falar um pouquinho sobre essa história para vocês nesse vídeo. Assiste todinho, é muito importante. Você católico, você evangélico, você de qualquer religião. É muito importante o que vai ser dito neste vídeo. Ontem, trabalhando, uma mulher, pediu uma carona. Quem não sabe, a gente trabalha com transporte alternativo, né? E ela pediu uma carona, falou que estava saindo do centro de reabilitação e estava sem dinheiro para poder ir para a casa dela. A gente deu a carona. Aí meu esposo, na mesma hora, falou assim: vai ali, conversa com a varoa, conversa ali com a minha esposa. Aí ela sentou no banco. Antes dela sentar, gente, uma coisa mesmo assim, isso nunca aconteceu dentro da van. Isso nunca aconteceu. Eu estava sentada lá atrás, que ainda a van estava vazia. Estava sentada um pouquinho, para descansar um pouco a minha perna. Quando ela veio andando da porta até chegar perto de mim, ela escorregou dentro da van. Isso nunca aconteceu. Ela escorregou, mas não se machucou não, graças a Deus. Mas quando ela veio andando na minha direção, ela caiu. Aí ela levantou, fez se machucou, ela não. E aí a gente começou a conversar e eu vou relatar para vocês o que ela falou comigo dentro da van. Ela falou que ficou 9 meses nesse centro de reabilitação. É um centro de reabilitação católico, eu não vou citar o nome aqui, não tem necessidade, mas um centro de reabilitação católico, que só pode ficar 9 meses. E ela ficou 9 meses. Diz ela que o companheiro dela está internado em outro centro de reabilitação do mesmo nome, mas em outro bairro. E ele já está lá 7 meses e ela estava 9 meses. Aí ela tirou de dentro da bolsa dela, da mochila dela, uma Bíblia rosa, uma Bíblia evangélica. Aí ela falou assim para mim: eles me devolveram essa Bíblia hoje. Eles pegaram essa Bíblia quando eu entrei, há 9 meses atrás, e só me devolveram hoje. Aí eu falei: por quê? Aí palavras dessa pessoa: porque a Bíblia é evangélica e lá é católico. Lá a gente rezava, ia para a igreja, que tinha uma igreja próxima, as pessoas lá levavam elas para a igreja católica, elas rezavam e tinha a Bíblia, que era dada lá para elas, mas a Bíblia é católica. Aí eu fiquei com aquilo pensando assim, eu falei: mas por quê? Por que deteram a Bíblia dela quando ela entrou lá? Ela entrou com uma Bíblia na mão. Uma Bíblia de estudo, uma Bíblia, eu vi na mão dela, uma Bíblia bonita. E não deixaram. Por que isso? Por que será? Gente, a resposta é simples.
Isso foi preconceito religioso, sim, desta instituição. Por quê? Ah, você está com uma Bíblia católica? A Bíblia católica não entra. Bíblia católica não, errei. Você está com uma Bíblia evangélica? A Bíblia evangélica não vai entrar aqui. Por quê? A Bíblia evangélica não é a palavra de Deus? A Bíblia evangélica não tem a palavra de Deus? Não tem a salvação? Não ensina o caminho da salvação? Gente, então, isso que eu quero dizer para vocês. O preconceito religioso, ele existe em todos os lugares, em todas as formas, inclusive em lugares que não era para existir, inclusive por pessoas que se dizem muito santas, os santinhos. Que eu levo a palavra, eu evangelizo, eu ministro isso, sou o líder disso, o líder daquilo. Eu sou um frequentador assíduo da minha igreja, da minha paróquia, do que quer que seja. E aí, o que adianta isso tudo? Você fazer isso tudo, se dentro de você é um preconceituoso. Se você acha que só a sua igreja, a sua religião, a sua denominação que está salva, que vai para o céu. Quem é você para saber quem vai, quem não vai para o céu? Deus te deu esse direito de julgar? Não deu. Não deu. E talvez você próprio, que tanto julga, se achando o salvo. A minha igreja que é a verdadeira. Talvez você, seu nome já esteja escrito para ir para o inferno e você nem sabe. Então, amados, esse vídeo é para falar exatamente do quanto é lastimável, feio, o preconceito religioso que existe no meio das igrejas, no meio dos irmãos. Gente, aqui em casa, a minha mãe é católica. Minha mãe é católica. Ela não é frequentadora, até por causa desse negócio de pandemia, ela parou de ir, mas a minha mãe é católica. Minha mãe sempre foi católica. Minha mãe nunca deixou de ser católica. Meu pai foi criado dentro da igreja evangélica, mas ele também não frequenta igreja nenhuma. Meu pai não frequenta nem igreja evangélica, nem igreja católica. Mas ele é um homem de fé. A fé dele, ele pratica dentro de casa, mesmo não indo para a igreja. Ele sempre está assistindo, ele sempre está louvando, ele sempre está lendo a Bíblia também. Mas aqui em casa, dentro da minha casa, a gente nunca foi criado com preconceito, com nada, nem com ninguém, de nada. Eu nunca aprendi dentro da minha casa a ter preconceito por causa da religião diferente, pela cor diferente, pela a condição social ser diferente. Eu nunca fui ensinada dessa forma. Na minha casa, nunca me envenenaram com preconceito. Nunca. E a mesma coisa eu estou ensinando para o meu filho. Meu filho, uma pessoa com um coração maravilhoso. Meu filho não tem preconceito com nada, nem com ninguém. Meu filho tem um coração do bem. Porque aqui em casa nós temos o coração do bem. E a gente aqui em casa não semeia ódio, não semeia preconceito, não semeia divisões, entende? Então, quando aquela moça, 31 anos, mas ela parecia ter muito mais, porque ela foi, esses anos todos, começou com 15 anos, ela começou com maconha, depois passou para cocaína, cigarro e se afundou no crack. Então ela tem 31 anos, mas parece que está até 50 e pouco, 60, porque o crack acaba com qualquer ser humano. Ela falou que quando chegou nesse centro de recuperação, ela chegou uma caveira humana, uma caveira andando. Agora ela já está com corpo, porque são 9 meses sem usar o maldito crack, então ela começou a pegar peso. Mas o rosto dela muito acabado, com uma pessoa de 31 anos. 31 anos é muito nova ainda, né? Então. E ela falou isso, eu falei de Jesus para ela, falei do amor de Cristo, falei para ela ser forte. Porque se ela voltar de novo, se ela usar mais uma pedrinha que for, ela vai ficar pior do que ela entrou lá.
que Deus está dando uma oportunidade de vida para ela. Eu falei para ela ir para a igreja hoje. Falei, vá para a igreja. Procure uma igreja e vá conversar com o pai. Pede a ele ajuda, porque nesse caso, quando a pessoa é altamente dependente químico, a pessoa se torna muito fraca, muito frágil. Para voltar de novo é muito fácil. Então, só a mão de Deus, só a presença de Deus para poder libertar essas almas aí desse vírus, desse vício maldito, né? Então, amados, é isso. Eu queria passar para vocês que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem religiosos, católicos, evangélicos e outras religiões também, são preconceituosos, sim. Uma das coisas que chamam muito a gente, os católicos gostam de chamar a gente, de protestante. Eu não aceito esse rótulo. Sabe por que eu não sou protestante? Porque protestante foi derivado lá de Martim Lutero, né? Só que nós, evangélicos, a gente não segue Martim Lutero. A maioria, acho que 90% dos evangélicos nem sabe quem foi Martim Lutero. Mas a gente segue Jesus Cristo. E ele, sim, é o caminho, a verdade e a vida. A salvação, amados, não vem de Maria, não vem de João, de Paulo, não vem de Pedro, não vem de Moisés, não vem de Davi, não vem de Abraão. A salvação, amados, para quem não sabe, quem está sendo enganado dentro das igrejas, achando que a salvação vem de outras pessoas, não. A salvação vem de Jesus Cristo. Se você ainda não sabe, procure ler as Escrituras, porque lá está bem claro. Para eu ser salvo, para vocês todos aí que estão me vendo agora serem salvos, só tem um caminho, só tem uma verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Diga não ao preconceito. Ame o seu irmão católico. Ame o seu irmão evangélico. Ame os espíritas, os budistas, os judeus. Ame, 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 porque é isso que Jesus quer de mim e de você. Amor, amar ao próximo como a si mesmo. Deus abençoe a todos. Compartilha bastante.